Obrigado porque essa sala está cheia da Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Continua falando conosco através do compartilhar da palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Toma seu assento. Põe um PowerPoint para mim, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém. Quantos têm sido ricamente abençoados aí? Glória a Deus. Nós vamos continuar dando andamento à nossa série de palavras, né, a respeito de acessarmos as riquezas do reino. E hoje eu quero trazer para você uma palavra que nós precisamos de compreender ela para podermos desatar coisas e prosperidades que estão diante de nós e está à nossa frente, amém? Eu creio que Deus tem nos levado a um novo nível, e não só um novo nível espiritual, um novo nível de governo, um novo nível de posicionamento diante do mundo espiritual. E eu vou falar um negócio para você, o diabo está furioso com isso, por quê? Tem levantado uma igreja que governa, fala assim, eu sou o governador. Amém? Como governador você tem que começar a ter uma postura, de fato, que manifesta o reino de Deus. Amém? A palavra de Deus diz aqui, em Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar que essa palavra, ela vai trazer verdadeiramente um divisor de águas para nós. Eu quero profetizar, Pai, que o Senhor vai arrancar as escamas dos nossos olhos nesta noite, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer através de cada um de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para roubar essa palavra, eu repreendo e eu anulo e eu comando, mata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu profetizo que cada um dos irmãos vai receber essa palavra no seu coração, e ela vai germinar, e vai produzir a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém? Então, nós acabamos de ler um texto, que relata que Davi, ele é alguém, um homem segundo o coração de Deus, longe de acharmos que Davi era perfeito, porque às vezes achamos que Davi era perfeitinho, por ser o homem segundo o coração de Deus, mas não era. Davi tinha erros, tinha falha como eu e como você. Porém, Davi, ele foi capaz de ser achado fiel, mesmo diante de tantos erros, mesmo diante de tantas coisas que ele fez, ele era rápido em voltar atrás. Ele errava, mas ele era rápido em voltar atrás e reconhecer que ele tinha errado. Então eu poderia gastar muito tempo falando sobre Davi, sim ou não? Muito tempo falando sobre Davi, né? Dos seus feitos, de tudo aquilo que ele fez, do Golias que ele derrubou, mas eu quero fazer um pequeno resumo da vida de Davi, porque isso de fato é o que importa para nós. Então Davi, ele começou a sua vida trabalhando em um pequeno empreendimento, pequeno, muito pequeno. Sabe,
E além de ser pequeno, esse empreendimento não era dele. Uau! Imagina só, você é colocado para trabalhar em um pequeno empreendimento e esse empreendimento não é seu. É exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi, então, ele foi, desde pequeno, servir ao seu pai. Cuidar das poucas ovelhas que o seu pai possuía. E Davi, ele foi encontrado por Deus quando o Senhor procurava um rei para Israel. Davi foi encontrado exatamente nesse tempo. Então Davi, ele tinha muitas qualidades que fazia dele um grande conquistador. Mas hoje eu quero falar sobre uma qualidade que ele desenvolveu, e que se você e eu também desenvolvermos essa qualidade, nós vamos avançar muito. Pode levar a nossa vida financeira, os nossos negócios, muito além daquilo que estamos. Sabe, eu tenho ministrado sobre essa série de palavras, mas Deus tem, o importante é que a palavra, ela é faca de dois gumes mesmo, ela corta dos dois lados. Ela corta de mim a semana toda. Eu sou confrontado pelo Senhor a semana toda. Quando eu chego aqui, eu libero isso para vocês. Irmãos, eu quero falar algo para vocês. O Senhor está nos levantando em um novo nível de prosperidade. Sabe, pastor, agora você está vindo com essa teologia da prosperidade. Não, eu estou vindo com a teologia do céu. E a teologia do céu, ela não aceita que nós vivemos à margem. Nós somos colocados para viver uma vida de governo. E nós precisamos de governar. Desde já. Desde agora. Sabe, eu quero que você desenvolva essa vida de governo. Para quê? Para que você possa ter um novo nível de quê? De fidelidade. Davi, ele desenvolveu um nível de fidelidade, um caráter fiel. Sabe, um caráter de qualidade. Para quê? Ele desenvolveu esse caráter para ter tudo na sua vida sendo alavancado. Então a primeira coisa que você tem que entender, que se você não tiver um caráter aprovado diante de Deus, você não vai conseguir fluir naquilo que Deus tem preparado para você. Eu esqueci de cumprimentar os irmãos que estão em casa assistindo, né, que você se conecte aí, seja abençoado poderosamente, amém, com essa palavra, e vamos comigo, amém? Não fique aí deitado no sofá, largado não, fica aí posicionado para receber a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então Davi, ele tinha muitas qualidades. Davi, ele tinha qualidades que fazia dele um grande conquistador. Então, eu quero te dizer que antes de você construir algo grande, você precisa edificar um caráter firme. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: antes de eu construir algo grande, eu preciso forjar um caráter firme. Você precisa de fazer isso. Você precisa, então, há pessoas, por exemplo, que elas são idealizadoras de grandes coisas. Elas têm muitas ideias, elas têm grandes oportunidades, mas elas estão bloqueadas por causa de quê? Por causa do mau caráter. Mas peraí, pastor, eu conheço muitas pessoas que são mau caráter e têm dinheiro. Sim, eu também conheço. Mas olha só o fim dessas pessoas. Vê o Sérgio Cabral. Olha o fim dele. Mau caráter. Tem muitas ideias. Veja o Marcelo Odebrecht. Olha o fim dele. Vê aquele doutor Bumbum, não sei se vocês lembram. Lembra? Foi preso, escândalo. Sabe, então eu quero te dizer que nós precisamos de 3 níveis de fidelidade que fará com que nós possamos avançar. E esses 3 níveis de fidelidade foi encontrado na vida do rei Davi. Sabe, e eu quero trazer essa chave espiritual para você nessa noite.
para você destravar isso no mundo espiritual. Então, vamos comigo. Pega essas chaves, vamos pegar os códigos aqui que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Então, em primeiro lugar, você precisa ter fidelidade no pouco. Seja fiel no pouco. Um dos melhores princípios de empreendedorismo que eu aprendi muito antes de começar a empreender. Eu comecei a empreender junto com a Jaque, com o Lava Jato, lá em Goiânia. E nós começamos a desbravar isso, nós nunca tínhamos trabalhado para nós mesmos. Então nós começamos com o Lava Jato, depois nós montamos uma banca na feira, né, amor? A gente tinha um fusquinha. Final de semana era o seguinte, nós trabalhávamos no Lava Jato até tarde da noite, no sábado, e no domingo, 2h da manhã, eu, a Jaque, a Dudinha, tacava os trem dentro do Fusca, o Fusca é abarrotado, e nós montávamos na nossa banquinha na feira. Então de segunda a segunda eu e a Jaque estavam trabalhando, segunda a segunda nós estávamos trabalhando. Então foi o primeiro empreendimento que eu e a Jaque começamos a desenvolver. Mas nesse Lava Jato, que era uma estrutura física no centro de Goiânia, nós fizemos algo que estava feio o Lava Jato, lembra, amor? Todo feio, esquisito, sabe? E a gente entrou para dentro desse estabelecimento, pintamos tudo, pintamos as ferragens, reformamos, colocamos o nome da faixa, o nome do Lava Jato era Degraus. Por quê? Degrau de você subir na vida e degrau de dar grau no carro. Lá no cara falava, vou lhe dar um grau no carro. Então chamava Degraus. Eu lembro até hoje, a logo era um Fusquinha também, porque nós tínhamos um Fusca. E o Lava Jato se ergueu. Eu lavava por fora, a Jaque entrava para dentro, lavava por dentro, aspirava, dava um acabamento por dentro. Lembra disso, amor? Nós brigávamos, amor, faz direito. Mas, sabe, uma coisa que nós aprendemos desde cedo, ser fiel no pouco. Desde aquele dia, eu nunca mais trabalhei na CLT. Nunca mais. Nunca mais eu fichei a minha carteira. Nunca mais. A minha esposa ainda trabalha porque eu não quero que ela fique nesse serviço doido meu, com essa pressão demais. Mas daqui uns dias eu vou tirar ela do trabalho também. Só eu vou trabalhar. Sabe, prover na minha casa. Então o que eu quero te dizer? Valorize os pequenos começos. Valorize aquilo que é pouco. Valorize aquilo que é pequeno. Então todo mundo conhece a história do rei Davi, o rei de Israel. Ele conquistou quando ele tinha pouco, quando ele não tinha nada. Foi aí que ele foi achado fiel. Foi aí que Deus falou, olha ali Davi, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Sabe, o grande teste para muitos, sabe o que é? É cuidar de pouco. Cuidar de pouca gente naquela célula. Cuidar de poucos lá naquele comércio que às vezes você tem trabalhado. Sabe, e o grande desafio é o teste do pouco. O teste do pouco que vai te levar para o muito. Se você não é fiel no pouco, você também não vai ser colocado sobre o muito. Olha o que a Bíblia diz aqui em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, para com essa ideia de falar, não, pastor, quando eu tiver uma empresa muito grande, quando eu estiver ganhando aquele salário, aí sim eu vou ser fiel. Mentiroso, você não vai ser. Não vai ser. Se você não é fiel com aquilo que Deus tem te dado hoje, tampouco você será fiel com aquilo que Deus vai te colocar lá na frente. Sabe, na mente de muita gente, acha que quando for milionário é que vai ter de fato essa fidelidade. Então esse é um grande equívoco. Sabe, se você não abrir a sua mente hoje, você não vai ser colocado com os grandes. Você sempre vai estar sempre no meio dos 7 anões.
Porque você tem potencial para desenvolver, mas você fica nanico o tempo todo ali. Você nunca cresce, você nunca desenvolve, você nunca avança. Sabe, antes de você chegar a um lugar grande, você tem que pensar grande. Eu estava essa semana vendo uma live e algo me chamou a atenção, casa com a palavra. Pessoas que têm mente pobre, pensa no hoje. Ah, como que vai ser? Como que eu vou ter que pagar essa conta? Tal. E vive só no hoje. Pessoas que têm uma mente um pouco mais elevada, ou seja, que está aí na classe média, ele já pensa para o mês. Fala, não, então como que vai ser o meu mês? Eu vou planejar o meu mês, então não vou passar dificuldade no meu mês. Então eu vou fazer com que o dinheiro dê para o mês. Agora, pessoas que têm mente milionária, eles não pensam por mês. Eles pensam por décadas, por ano. Entende? Então você tem que entender que não é o que você ganha hoje que vai fazer você ser bem-sucedido, mas é o que você vai estar ganhando daqui 10 anos, se você fizer os investimentos certos. O que você vai ter daqui 10 anos, se você continuar investindo certo. Sabe, quando nós chegamos aqui, alguns falaram para mim, você é louco comprar lote, mas eu vou falar um negócio para você. Vamos pagar agora no mês de dezembro, a parcela número 36. 36. 3 anos se passaram. Vamos só faltar 2 anos para nós quitarmos esse lote. Louco? Passou rápido, né? Eu sofro todo mês, minha filha, você não sabe. Você entende? Mas e se nós não tivéssemos comprado? Nós estaríamos pagando aluguel aqui na salinha do lado até hoje. Mas porque nós damos um passo de fé, nós vamos quitar. Em 5 anos vamos quitar esse lote. Entende? Então, você tem que calcular a sua torre. Em vez de você ficar a vida toda, às vezes, pagando aluguel, irmão, você já não tem casa própria. Vai lá, financia. Mete o peito, financia. Daqui 10, 20 anos, é sua casa. Entende? Ao longo prazo. Agora, se você tivesse 5 milhões para comprar uma casa, eu ia falar para você, não compra não, paga aluguel. Investe os 5 milhões. É melhor. Entendeu? Porque com o investimento que você tem, você paga o aluguel tranquilamente, mora muito bem e não precisa se preocupar com casa. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Sabe, eu quero te falar. Você precisa de entender que grandes coisas vão ser entregues nas suas mãos, se você começar a pensar hoje no mínimo que você tem. Mas não pensando que o mínimo é pouca coisa, é uma semente. Tudo é semente. Fala assim, tudo que eu tenho é a semente. Então você precisa de entender que você precisa fazer o melhor com o pouco que você tem. Você precisa de fazer o melhor, seja o melhor. Você tem que pode ter uma barraquinha de doce, mas que essa barraquinha seja asseadinha. Você pode ter uma casa, irmãos, você pode ter uma casa muito simples, de chão batido, mas deixa a casa arrumadinha, deixa os trem organizados, chega lá, tem umas fotos que a gente vê nas internet da vida, a casa simplesinha, aquele fogãozinho, a lenha queimado, sabe? Mas as panelas tudo areadinhas, assim, chega brilha, aquele chão vermelhão, assim, chega brilha, chega reluz, sabe? Eu quero te falar, não é defeito você ser pobre não, mas pobre, porco, pelo amor de Deus, entendeu? Não desce, como filho de Deus não desce, sabe? Eu quero te falar, a gente tem que ser aciado. Se você tiver sabe, uma venda de doce, de qualquer coisa que você está fazendo, seja aciadinho, faz um negócio bonitinho, corta a unha, põe a touquinha, vai lá, faz um negócio perfeito, no melhor que você pode, com o pouco que você tem, você pode ser excelente, sim ou não? Pode! Agora você tem uma casa, você tem umas panelas, mas nem as panelas que você não dá conta de cuidar dela, pelo amor de Deus, como que você vai ter umas panelas melhor? Se nem as que você tem, você cuida, criatura.
Entendeu? Ou vou falar um negócio para vocês. Eu não sou muito de criticar, não. Mas eu vou na casa do povo, eu olho. Olho. Você acha que eu não olho, não? E se for minha discípula, você pode ter certeza que eu vou puxar de lado e falar assim, minha filha, cuida de sua casa, pelo amor de Deus. Tem que ser asseadinha. As meninas que andam comigo, eu pego no pé delas. Falo, ó, menina, vocês têm que andar arrumada. Não é negócio de andar mulambenta, não. Arruma, vai pentear o cabelo, vai escovar o cabelo, vai passar um batom, vai andar bonita. Entendeu? Porque senão, irmãos, você perde a oportunidade. Às vezes, por você ser excelente no pouco que você tem, as pessoas passam e veem e falam, cara, vou dar uma oportunidade para essa pessoa. Ela é tão aciada, ela é tão padrão, nesse pouco que ela tem, que eu vou dar um melhor para ela. Eu vou ajudar ela. Entende? Você encontra favor. Sabe, a aparência de algo fala muito sobre a seriedade do negócio. Fala muito. Sabe, não faça nada meia boca. Fala assim, eu não vou fazer nada na minha vida meia boca. Não faz não. Sabe, eu quero te falar outra coisa que você precisa de entender. Administre bem o pouco dinheiro. Administre bem. As pessoas acham que agora que eu dei o dízimo, que eu dei a oferta, eu posso gastar esses 90 aqui do jeito que eu quiser. Não, não pode. Sabe por quê? Você lembra da parábola dos talentos? A parábola dos talentos. E ali o Senhor vem e ele distribui alguns talentos para 3 grupos de pessoas. Para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para um ele dá 1. Sim ou não? Lembra? Os que receberam 2 e 5, saiu rapidamente para quê? Negociar. Produziram outro tanto. Multiplicou aquilo que o Senhor tinha dado. Mas aquele que recebeu pouco, fez o quê? Abrindo uma cova e escondeu. Por que ele escondeu? Porque ele achou que era pouco. Assim, tem muitos de nós também escondendo aquilo que você acha que é pouco. Entende? Você tem pegado as sementes que você acha que é pouco e tem guardado. Semente guardada, ela não produz nada. Semente tem que estar na onde? No solo. Só no solo que ela vai produzir as 30, as 60 e as 100 por 1. Só no solo. Muitos pensam, sabe, com a mentalidade do servo infiel que recebeu um talento. Sabe, quantos dizem que não precisam de ficar se preocupando agora, né, com aquele dinheiro que está nas suas mãos. Não, eu já entreguei de Deus, agora eu estou de boa. Não, não é assim, irmão. Você tem que pedir sabedoria, Senhor. Tá, olha, eu dizimei, eu ofertei, agora eu quero pedir, Senhor, me dá sabedoria para administrar esses 90%, que não é meu também, Senhor, é do Senhor. Por que o Senhor fala para nós devolvermos os 10%? Para nós lembrarmos que tem um Deus na nossa vida. Para nós lembrarmos que Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Agora, se você não consegue lembrar que tem um Deus na sua vida, você vai viver a sua vida do jeito que você acha que você bem entende, do jeito que você acha que você tem que viver. Eu quero te dizer que por que muita gente ainda não avança na vida para coisas grandes? Porque não tem conseguido ser fiel nas pequenas coisas. Irmãos, eu quero destravar isso em você. Destravar. Não acha que aquilo que você tem, que é pouquinho, não tem significado para Deus. Eu sempre falo para os irmãos e irmãs, principalmente para os irmãos que andam comigo, falam, irmãos, não é o valor, é o coração seu que Deus está preocupado. Sabe, ninguém estava vendo Davi, mas Deus viu ele lá no campo. E Deus está vendo também você atrás das malhadas. Deus está vendo você também nessa labuta que você está. Você acha que Deus não está vendo? Ele está vendo. Ele está vendo o seu labor, Ele está vendo o seu cuidado. Sabe, eu quero te dizer que Deus, quando viu ali Davi, eu creio que Ele bradou lá do céu, Gabriel, olha lá, encontrei Davi. Encontrei o homem segundo o meu coração.
vamos dar um jeito de levantá-lo logo, né, como o rei, porque ele é fiel. Nós precisamos de alguém como ele no trono de Israel. É ele, é ele. Sabe, o teste de muitos na nossa vida é o pouco. O teste do grande é o pequeno. Fala comigo, o teste do grande é o pequeno. Sabe, as pessoas acham que uma tarefa pequena, ela não tem importância. Eu lembro que muitas vezes nós íamos trabalhar no encontro, e muitas vezes no encontro eu ficava com o banheiro, porque ninguém queria o banheiro. Ninguém queria estar no banheiro. Ninguém queria estar ali. Deixa eu só achar meu... Oh, Jesus. Ninguém queria estar no banheiro, porque o banheiro é um lugar imundo, né? Sujo. E aí, às vezes eu ia como discipulador, estava nem aí. Ia lá, pegava o escovão, ia lavar o banheiro. E muitas vezes eu fui, irmãos, para encontro, que eu não via só discipulador lavando banheiro, não. Eu via os pastores, o pastor Francisco Vasco mesmo, já servi com ele em alguns encontros. Quantas vezes eu não vi ele com o rodo na mão, ó, limpando, varrendo, estava nem aí. Mas sabe, olha onde o pastor Francisco Vasco está. Por quê? Foi fiel naquilo que é ruim de fazer, tarefa ruim, é insignificante. Não, deixa eu falar algo para você, irmãos. Não desvalorize aquilo que você acha que é insignificante. Não desvalorize. Valorize tudo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Às vezes você acha, deixa eu dar uma palavra para as irmãs que lideram crianças. Às vezes você acha que cuidar das crianças é algo significante. Às vezes você acha que receber uma célula na sua casa, uma célula de crianças, é algo insignificante, mas não é. Aparentemente para o mundo é algo sem valor, é algo insignificante, mas você está marcando a vida de crianças ali para uma eternidade. Entende? Você tem que colocar isso na sua mente, que não é insignificante. Sabe, alguns de nós não queremos valorizar as pequenas coisas, então você tem que fazer, se você quer fazer uma coisa grande, uma conquista grande na sua vida, seja fiel nas pequenas tarefas. Amém? Quantos querem avançar no Senhor? Amém. Você quer avançar para um outro nível? Seja fiel naquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. A minha mãe tem um versículo que ela sempre fala para nós, né, amor? Você lembrou dela agora, né? Tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. O Senhor te dá, se Ele colocou coisas na sua mão, Ele vai te dar capacidade. Deus não coloca coisas que nós não temos capacidade, entende? A nossa capacidade pode ser alargada? Sim, mas Deus vai colocando coisas à medida que a nossa capacidade vai sendo alargada. Hoje aconteceu algo muito bacana. Ai, Jesus, hoje a minha van virou a van do exorcismo. Ai, irmãos, nós acabamos o ensaio hoje pela manhã, e aí o Ricardo me liga, pastor, vem aqui. O que foi, cara? Chegamos lá no Ricardo, aí o Ricardo estava lá com uma pessoa endemoniada, possessa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, hein, cara? E eu já estava indignado, porque eu estava com fome. Eu falei, sabe que esse capeta safado vai roubar a hora do meu almoço? Eu estou indignado. Aí eu falei, eu vou deixar o Ricardo, e aí eu levei a Iris e a Thaís também. Eu falei, vamos lá. E aí elas foram também. Eu vou deixar elas brincar lá um pouquinho. Eu fiquei lá fora esperando. Aí estava demorando, eu falei, rapaz, sabe de uma coisa? Capeta, você sai dessa pessoa agora, em nome de Jesus, vambora. Aí nós fomos indo, aí volta de novo. Aí a pessoa fica possessa de novo. Eu falei, meu Deus do céu, esse capeta tá... Aí nessa vez ele falou, eu te odeio. Eu falei, eu sei que você me odeia, miserável. Eu também te odeio, que você está roubando meu horário de almoço. Sai logo e vambora, em nome de Jesus. Aí entramos dentro da van de novo. Aí nós estamos indo para a casa da pessoa.
Aí no meio do processo, de novo, pá! Tá, eu falei, agora vocês se viram aí. Eu falei, agora eu vou torturar esse capeta aqui. Eu coloquei uma música. E aumentei o som da van no máximo. E deixei os três lá atrás, brincando lá. E a Thaís, pastor, foi a primeira vez que eu orei e uma pessoa foi liberta. Eu falei, ai, que coisa boa. Irmãos, foi alargada a sua capacidade. Pode só abrir a porteira, vai vir mais agora. Amém? Então é o seguinte, deixa eu falar algo para você. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Deus, Ele quer nos usar. Sabe, o caminho da bênção e da prosperidade depende de quê? Da nossa atitude. Depende do nosso posicionamento. Depende de onde nós estamos e como nós nos posicionamos de acordo com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Sabe, Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance. Mas antes disso, você precisa responder a Deus nas pequenas coisas. Você precisa ser fiel no pouco e Ele vai te colocar sobre o muito. Sabe, o caminho do crescimento da prosperidade se chama fidelidade. Fala assim, fidelidade é o caminho da prosperidade. Lá em Zacarias 4:10 diz, não despreze os começos humildes, porque o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Deixa eu te falar, você acha que Deus não está se alegrando conosco nesse pequeno começo? Está. Você acha que Deus não tem alegrado conosco com... a gente vai começar agora lá em Planaltina de Goiás. A gente já enviou uma família para lá. Essa semana agora eu já vou para lá para a gente começar uma célula lá. Você acha que Deus não está se alegrando conosco nesses pequenos começos? Está, irmãos. E eu louvo a Deus porque estamos aqui nesse pequeno começo. E daqui a uns anos nós vamos rir demais dessa história. Você vai ver, eu estou falando, isso tudo é história que está sendo escrita. Nós vamos estar sentados na mesa, no mesa de comer. Fala, Ricardo, você lembra daquela vez, Ricardo? Nós estávamos dentro da van. Nós vamos rir demais. Isso tudo é história. Nós estamos aqui dando continuidade à história da igreja. Amém? Naquele tempo, nós fomos enviados para Planaltina de Goiás, para plantar a videira lá. Lembra? Começou na casa de fulano e tal e tal. Lembra, irmãos, quando começou? Aqui a história da videira, aqui no Paranoá, está sendo escrita. Quando nós começamos lá nos salões de festa. Lembra? Eu levava a minha televisão, colocava em cima da caixinha, com o microfone, esse microfone aqui, só um cabinho. E a Duda ficava lá na projeção. Tudo é história. Mas não menospreze os pequenos começos. Às vezes você quer ser grande. Nós somos uma igreja de milhares e milhares aqui na Zona Norte. Mas vamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado hoje. Vamos valorizar. Porque a alegria do Senhor está em quê? Nas pequenas coisas. Por quê? Porque ali é uma semente que foi plantada. Sabe por quê? Que uma pequena semente, ela se torna uma árvore grandiosa? Porque alguém plantou e cultivou. Sabe, uma nuvem do tamanho do homem, né, ela pode se tornar no anúncio de uma grande chuva. Eu quero te dizer, quando tratamos com desprezo as pequenas coisas que Deus tem nos dado, nós menosprezamos a semente e não vamos colher aquilo que menosprezamos. Presta atenção. Isso é uma chave espiritual. Se você menospreza aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, você não vai avançar. Você não vai avançar. Sabe, grandes empresas como a Harley Davidson, começou numa garagem. Grandes empresas como a Walt Disney, começou aonde? Numa garagem. Grandes empresas como a Google, como a Apple, começou aonde? Numa garagem. Olha a Apple em 1976. Olha a Apple em 2017. Começou aonde? Numa garagem. Vê a nossa igreja, Videira Igreja em Célula. Começou em uma garagem do pastor Naô em 1999. Olha onde nós estamos.
olha aonde nós estamos e imagina aonde vamos chegar. Você não tem noção. Você não tem noção. Eu estava vendo um vídeo do chileno Vergara, um missionário nosso que está lá no meio do Oriente Médio, fez uma cruzada lá para um monte de gente no meio do Oriente Médio. Ele falou, nós não vamos batizar, por quê? Eles estavam indo para o batismo, de repente os caras veio e metralhou um carro do lado deles. Porque eram suspeitos de que estavam lá na cruzada. Ele falou, por isso nós não vamos batizar. Nós vamos batizar, sabe aonde? Nas casas. Você sabe onde que as nossas igrejas começam? Nas casas. Quero te falar, ninguém pode parar o mover das casas. Pode fechar o prédio. Por que a nossa igreja não... Nós fizemos foi crescer no ano de pandemia. Crescemos. Videira no mundo todo cresceu. Por quê? Pandemia trancou o povo na onde? Nas casas. E aonde nós estávamos? Nas casas. Então, irmão, valorize aquilo que você acha que é pequeno. Valorize aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Sabe, eu quero te dizer, olha outro grupo que cresceu demais. Começou como? De uma maneira insignificante. Eu quero te dizer, irmão, não desvalorize aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. A Microsoft começou humilde, na garagem. Sabe, eu quero te dizer, lá em Eclesiastes 7:8 diz, melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Esses dias nós estávamos conversando no discipulado, ontem, né? Meia-noite. E aí, a gente estava comentando, às vezes tem muitos homens de Deus que marcam a nossa vida por um tempo, mas às vezes o fim dele é trágico, pecado, horrível. Você não dá conta nem de receber mais nada daquela pessoa, porque o fim foi de escândalo, o fim foi horrível. Então, eu quero te falar, eu não fico muito empolgado quando as pessoas chegam na igreja. Não fico, confesso para você. Mas eu vou me empolgando quando passa do 3º ano que as pessoas estão caminhando comigo. Aí eu fico mais animado, né, amor? Porque depois de 3 anos, é o ano da aliança. Depois de 3 anos, você pode falar que a pessoa é amiga sua mesmo, de verdade. Depois de 3 anos, você pode falar, esse aqui é meu discípulo. Mas enquanto isso, eu falo, a qualquer hora pode ir embora. Eu não crio muita expectativa. Entendeu? Aprenda isso. Aprenda isso. Para você não se frustrar com as pessoas. Você não ficar frustrado. Amém? Porque melhor o fim do que o começo. Indo para o 2º lugar. Fidelidade no alheio. Fala assim, eu preciso ser fiel naquilo que não é meu. Você vê que a história de Davi, ele tem essa atitude. Primeiro ele foi fiel no pouco, nas poucas ovelhas do seu pai. Ele cuidou com dedicação. Mas o texto também fala que não era dele. Então essa é uma característica da fidelidade que atraiu o Senhor em Davi. Tem pessoas que não conseguem ser fiel naquilo que não é dele. Não consegue. Sabe, eu creio que Deus observa todas as atitudes nossas. Eu creio que Deus observou todas as atitudes de Davi. Eu creio que Deus, Ele está nos olhando o tempo todo para ver qual é a atitude que nós vamos ter com aquilo que não é nosso. Aqui no prédio da igreja mesmo, irmãos, eu fico vendo. As pessoas, às vezes, quebram os trem, tá nem aí. Faz de qualquer jeito. Vê os trem, sabe, precisando de fazer ali, quebrou na frente, nem para arrumar. Sabe, se nós não formos fiéis naquilo que Deus tem nos dado, o Senhor nunca vai nos colocar sobre coisas maiores. Se nós não formos fiéis com o nosso carrinho lá, velho, eu gosto de uns carrinhos velho, irmão, vou falar uma verdade para vocês. Eu gosto de uns carrinhos velho, mas meus carrinhos velho eram sempre arrumadinhos, sim ou não, amor? Limpinho,
cheirosinho, comprava o cheirinho para o carro, passava o pretinho no carro, deixava o carro arrumadinho. Eu gosto de cuidar daquilo que é meu. Então, por exemplo, a van. Todo dia eu limpo essa van por dentro. Todo dia. Todo dia. Hoje eu vou chegar em casa, pode ser meia-noite. Eu paro, eu organizo, limpo tudinho, organizo o cinto, organizo os bancos. Por quê? Porque isso fala de mim. Eu não trabalho de qualquer jeito. Eu não dou conta de levantar amanhã e pôr uma bermuda e ir buscar as crianças. Não dou conta, isso fala de mim. Você entende? Se eu não for fiel naquilo que não é meu, porque isso não é meu, isso é do Senhor, como que Deus vai me dar alguma coisa? Você entende? Tem pessoas que trabalham em empresas, quantas vezes eu não vi pessoas sentando pau no carro das empresas? Passam nos quebra-mola correndo, blá, 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 de qualquer jeito. Aí quando alguém passa e faz, pode ter certeza, não é dele, é da empresa. Não é fiel naquilo que não é dele. Não valoriza aquilo que não é dele. Se você não valoriza o que não é seu, Deus nunca vai dar nada para você. Nunca. Nunca. Sabe, eu quero te dizer, lá em Lucas, aqui, ó, e a palavra de Deus diz aqui, Lucas 16:12, se não nos tornamos fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Quem que vai dar o que é nosso? Então tem gente que age de qualquer forma, mas ser fiel no alheio não significa somente trabalhar na empresa de outros, responsável pelo produto de outros, mas ser criterioso com tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. É não menosprezar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Se Deus tem te dado lá um micro-ondas, cuida dele bonitinho, limpa o bichinho, deixa arrumadinho. Deus tem te dado uma geladeira, mantenha a geladeira arrumadinha, assiadinha. Fala um negócio, eu não gosto de expor as pessoas não, mas eu amo ir na casa da Gisele. De verdade. A casa da Gisele é simplesinha, mas gente, pensa na casa assiada, limpinho. Pensa na mulher assiada, é a Gisele. O dia que ela convidar vocês para comer uma galinha lá na casa dela, vocês vão para vocês verem. É uma beleza, assiadinha, simplesinho, irmãos, mas é organizado. Valoriza. Eu tenho certeza, Gisele, que Deus vai te dar muita coisa, minha filha. Eu tenho certeza que Deus vai te colocar sobre muita coisa, porque é fiel naquilo que Deus está dando. É fiel. Se você é fiel, Deus te coloca sobre coisas maiores. Sabe por que em última instância, o que nós temos não é nosso, e sim de Deus? Vamos ler alguns versículos aqui comigo. Salmos 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então fala assim: eu sou do Senhor. Lá em Êxodo também, Êxodo 19:5 diz: porque minha é toda a terra. Lá em Jó 41:11 diz: tudo o que há debaixo do céu me pertence. Lá para a gente finalizar aqui, Deuteronômio 10:14 diz: ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, e a terra e tudo que nela existe. Sabe, na verdade, nem você se pertence. Lá em 1 Coríntios 6:19 diz: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sabe, portanto, tudo pertence a Deus. Fala assim: tudo pertence a Deus. Fala assim: eu sou mordomo do Senhor. Sabe, o mordomo, ele desfruta de tudo, mas nada é dele. O mordomo, ele vive na mansão, mas não é dele. O mordomo, ele prepara a mesa, mas a mesa não é dele. Tudo é do seu Senhor. O mordomo prepara tudo para o seu Senhor. Deixa eu te falar, nós temos que ser achados mordomos fiéis. Sabe, muitos cristãos supõem que, porque eu estou sendo fiel nessa parte, eu não tenho que ser na outra. Isso é mentira.
Você tem que ser fiel no todo. Tudo pertence ao Senhor. Portanto, uma parte daquilo que nós recebemos volta para Deus, como contribuições, como as nossas ofertas, mas tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Lá em Lucas, que nós lemos, Lucas 16, 12, diz: se não tornarmos fiéis na aplicação do alheio, quem nos dará o que é nosso? Para finalizarmos, em terceiro lugar, a fidelidade. Em terceiro lugar, nós temos que ter fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Davi, em um dos seus salmos, ele externa gratidão ao Senhor. E eu queria ler alguns versículos desse salmo, Salmo 116, versículo 12 até o 14, diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Sabe, você não precisa de muito estudo para compreender esse salmo. Davi, ele era tão feliz com aquilo que Deus tinha dado para ele, que ele suspira e fala: o que eu darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me dado? O que eu posso dar para o Senhor por tudo aquilo que eu tenho recebido dEle? Você pode suspirar e falar isso para Deus, falar assim: o que eu poderia te dar por tudo que o Senhor tem feito para mim? Senhor, o que eu posso te dar por tudo que eu tenho recebido do Senhor? Senhor, o que eu posso te dar por todas as bênçãos que eu tenho recebido do Senhor? Sabe, agora Davi está muito rico. Davi é poderoso, ele tem influência, ele tem dinheiro, ele governa, o reino já pertence a ele, e aí ele escreve esse salmo: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, por tudo aquilo que ele tem feito? O que eu vou dar? Sabe, de repente, ele olha para tudo que Deus deu para ele, e ele fica, como diz o goiano, embasbacado com tudo aquilo, e fala: pelo amor de Deus, como que pode um trem desse? Isso é goianês, raiz. Já ouviu isso? Sabe, Davi, ele lembra de quando ele estava começando. Ele lembra quando ele estava lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Ele olha para o trono e ele fala assim: não é possível que eu estou aqui. Gente, eu era aquele menino ruivinho, lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do meu pai, e o Senhor me viu lá naquele lugar e me coloca aqui. Quem era eu? Quem era eu? Sabe, ele lembra do monte de coisas que ele passou na sua vida. Sabe, ele lembra das guerras, ele lembra de tudo aquilo que ele viveu, mas ele também lembra das promessas do Senhor. Fala: o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Sabe, se Deus prometeu, Ele vai me dar. Ele lembra do início, quando ele tinha o desejo, ele suspirava: meu Deus do céu, será que eu vou ter isso ainda um dia? Eu quero te falar, irmão, se você tem sonhado coisas grandes, não desista de sonhar, continue sonhando, se agarre nessas promessas, porque o Senhor no seu tempo vai te colocar sobre essas coisas. O Senhor no seu tempo vai confiar às suas mãos tudo aquilo que Ele tem colocado nos seus olhos. Às vezes você fica sonhando de olho aberto, fala: meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Eu gosto de sonhar e falar para vocês, porque quando acontece, você fala: é verdade, aconteceu. Então uma coisa que eu tenho sonhado é com um prédio maior já. É com os prédios em Planaltina, é com prédio em Sobradinho, é com prédio em Planaltina de Goiás, é com prédio em tudo quanto é canto. Eu já estou sonhando o dia que os pastores vão estar de joelho, recebendo o óleo da unção. Eu sonho com esse dia. E as mulheres chorando atrás. Mulher chora. Minha esposa no dia da minha ordenação, mas chorou pencas. Qual é que a unção era só das lágrimas dela. Quero falar algo para você, irmãos.
Sonha. Confia. Sabe, o negócio que Deus tem para você é um negócio que vai trazer vitória. Deus, Ele não vê você apenas como você às vezes se vê. Deus vê você muito além. Por isso você tem que pedir para o Senhor: Senhor, remove as escamas dos meus olhos e me faz enxergar como o Senhor está me vendo. Porque a forma que eu me vejo é tudo atrapalhado, eu não dou conta de ver isso. Mas Senhor, deixa eu ver. Eu de verdade, às vezes eu fico olhando para mim, o Senhor já me escolheu para ser um pastor de uma igreja de milhares. Mas eu fico olhando para mim e eu me acho tão incapaz, às vezes até vocês, para falar a verdade, falam assim: não, pastor Elzes, não, pastor de uma igreja de milhares. Mas vou falar um negócio para vocês. Eu tenho tanta convicção disso. Eu tenho tanta convicção que eu deito na minha cama e eu me vejo, de verdade, eu me vejo pregando para a multidão, assim, ó, milhares de pessoas. Eu falo assim: uau. E o Senhor, Ele sabe que eu estou aqui para cumprir o propósito dEle. E Ele quer te usar também. Ele quer usar cada um de vocês. Às vezes vocês têm passado por um momento de dificuldade, de luta. Você não sabe como que eu vou conseguir sair disso. Como que eu vou sair dessa situação. Como que eu vou conseguir caminhar para aquilo que Deus tem preparado para mim. Pode vir. Como? Olha para mim. Sabe, eu quero falar algo para você. Confia, descansa no Senhor, porque Ele no seu tempo, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Sabe, Deus tem despertado desejos no seu coração. Confia, confia, deixa esses desejos aflorar mesmo. Chora em cima deles, chora em cima dessas sementes que Deus tem falado para você. Isso são sementes, lembra? Tudo é semente. Tudo é semente. Deus tem falado para você que você vai ser muito rico, milionário. Chora em cima dessa semente. Trabalha, faça por onde, se qualifique para que você seja esse milionário com foco no reino. O nosso foco não é as coisas dessa terra. Presta atenção. Se você tiver o foco no reino, Deus vai te prosperar sobremaneira. Deus vai colocar riquezas na sua mão. Sabe por quê? Porque o seu foco é o reino, não é o seu umbigo. Não é o iate, não é a mansão. Ainda que você vai ter isso, você vai desdenhar isso. Isso vai ser como se você estivesse morando numa casinha qualquer. Entendeu? Porque o seu foco é o reino. Sabe, Deus, Ele tem nos levantado para esse tempo. Sabe, quem tem mentalidade de reino, em primeiro lugar, ele pensa na igreja. Quem tem mentalidade de reino, ele deve ser exemplo de fidelidade no dízimo, na oferta. Quem tem mentalidade de reino, ele tem a ambição de falar assim: cara, hoje eu dei R$1.000 de dízimo, o mês que vem eu quero dar 2.000, no outro mês eu quero dar R$10.000 de dízimo, eu quero dar R$100.000 de dízimo. Sabe por quê? Porque o coração dele anseia pelo reino. O coração dele anseia por ver a obra avançando. O coração dele anseia por missionários serem enviados para serem plantados e plantar igrejas nos 4 cantos do planeta, sendo mantido por eles. Quem tem o coração no reino, ele pensa: nossa, eu vou prosperar para me ter um avião, para colocar o pastor Aloysio para viajar para tudo quanto é canto, não precisar de ficar passando para aeroporto e poder pregar em tudo quanto é lugar. Rápido. Sabe, eu quero te falar. Sabe, na verdade, quando você é dominado pela mentalidade do reino, você deixa de ser apenas um dizimista e você se torna um investidor. Você se torna um investidor. Eu quero, sabe, desafiar vocês a investir, sabe, no reino, aonde Deus tem te plantado.
aonde Deus tem te colocado, aonde Deus tem estabelecido você. Invista nos projetos da igreja. Invista. Aqui em Deuteronômio, para nós finalizarmos, eu vou ler rapidamente com vocês. Deuteronômio 8, do 11 ao 18 diz: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o seu coração e se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por toda aquela grande e terrível deserto, de serpentes abrasaladoras, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e fez sair água da pedreira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, a fim de fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembras do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Sabe, essa é a disposição de fazer o que você já sabe que precisa de fazer, que é muito importante você entender que você precisa de estar aqui com o coração entendendo: foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu sabedoria. Foi Deus que me deu, sabe, disposição. Eu queria que você ficasse de pé, e eu quero finalizar com a história de Mike Murdock. Diz que esse homem, ele chegou para comprar um cachorro. E ele chegou no lugar e falou assim: eu quero comprar um cachorro. E o cara falou: olha, tem 2 cachorros. Tem esse aqui, que é $15 mil. Mas tem esse outro aqui. Ele falou: mas por que esse aqui é $15 mil? É muito caro. Ele falou: pois bem, esse cachorro aqui, se você sair com ele, você sentar para tomar um café, ele vai sentar do seu lado. Se você for para sua casa e ficar lá no seu sofá, ele vai estar do seu lado. Se você mandar ele pegar uma coisa ali, ele vai pegar para você. Mas e esse outro aqui? Não, esse outro não vai fazer nada. Nada disso. Nada disso. Esse outro cachorro, ele não obedece ao comando. Sabe, aqui a gente vê algo que era valioso, que Davi era valioso aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque Davi era alguém que seguia instruções. Davi era alguém que seguia o comando. Sabe, se alguém é valioso, é aquele que segue o comando. Aquele que está disposto a obedecer aquilo que Deus tem mandado ele fazer. Se você está disposto, eu quero te dizer que você vai ser aquele que o Senhor vai querer investir mais. Sabe por quê? Porque você segue o comando. Porque você está aqui disposto a obedecer. Sabe, eu quero te dizer que, para finalizar, que você tem valor para Deus. Você tem favor de Deus. O Senhor quer te usar com poder, com autoridade, e Ele vai fazer de você alguém muito próspero. Sabe para quê? Para que a igreja e para que as pessoas à sua volta possam prosperar cada dia mais. Sabe, eu quero te dizer, irmãos, seja fiel no pouco, seja fiel no alheio,
e seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Tudo aquilo que Deus tem te dado, tudo aquilo que Deus tem te confirmado. Semana que vem, eu quero pedir para você, não perca o culto da semana que vem. É a última palavra dessa série. E eu recomendo que você escute todas essas palavras depois. Para que isso venha destravar na sua mente. Para que isso você venha passar para um outro nível. Amém? Eu queria pedir que nesse momento nós vamos ofertar e nós vamos dizimar. Os dizimistas em casa podem fazer isso. Os ofertantes em casa podem fazer isso através do QR Code. Eu queria que todos pegassem o envelope de oferta, como eu tenho ensinado vocês. Enquanto nós vamos cantar uma canção, pega o envelope de oferta. Novamente, declare: o meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades, descanso em pastos verdejantes, El Shaddai. Pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim, meu pastor. O meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Erga o seu envelope de oferta aí nesse momento. Senhor, eu te dou graças por cada uma dessas sementes. Eu te louvo porque cada um dos irmãos da igreja tem entendido esse princípio de serem investidores do reino para um propósito. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que essas sementes produzirão a 30, a 60, a 100 por um. Pai, eu profetizo que o Senhor vai colocar novas sementes nas mãos dos meus irmãos, para que eles possam semear cada dia mais, em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui à frente, coloque no gasofilaço. Os dizimistas ficam aqui à frente. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, levanto minhas mãos a ti, El Shaddai, cuida de mim. Amém. Os dizimistas, estenda suas mãos na posição de receber. Você sabe que a fidelidade de vocês
tem mostrado o coração de vocês. Mostrado que tem um Deus que é o primeiro na vida de vocês. E Ele vai fazer superabundar na sua casa, em tudo aquilo que vocês forem fazer. Amém? Amém. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um desses dizimistas. Eu quero profetizar a bênção e o favor do Senhor sobre eles. Eu quero declarar, Pai, que a glória do Senhor é sobre eles. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que multiplicará o celeiro do Alisson, da Caliane. Eu profetizo, Pai, que o celeiro ali na casa da Érica vai multiplicar, na casa da Catiúce, do Marcelo, dos seus filhos, multiplicará sobremaneira. Nós abençoamos essas famílias, Pai, e nós declaramos que a bênção do Senhor é contínua e próspera cada dia mais na vida e na família deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Você tenha uma noite abençoada e uma semana cheia de vitórias em nome